Sem mais demora, quero entrar na palavra, uma palavra muito especial. Hoje nós teremos a ceia do Senhor. Quero agradecer você pela tua presença, por você, não sei se você é uma das pessoas que estavam vindo, ou se você voltou hoje, estava esperando essa questão da inscrição que é muito complicado, né? Agora as crianças também estão liberadas, crianças de colo, de todas as idades. A gente quer melhorar cada vez mais, embora que as crianças ainda precisam fazer a inscrição, mas está tudo liberado e a gente espera voltar cada vez mais na normalidade, com todos os cuidados. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre esse tempo de dificuldade, um tempo de perdas, um tempo de choro, um tempo que trouxe turbulência na economia, trouxe turbulência na saúde, trouxe turbulência na educação, trouxe turbulência na política, trouxe caos, que talvez leve anos para ser recuperado. Pessoas que perderam marido, pessoas que perderam esposa, famílias que perderam pais. São perdas assim irreparáveis, são famílias que vão precisar se adaptar à falta de um ente querido, famílias que vão ter que se adaptar a uma nova economia, pessoas que perderam trabalho vão ter que se acostumar a um novo tipo de trabalho. Então, um tempo de perdas que mexe com todo mundo, mas eu creio e senti muito no meu coração que, juntamente com todas essas perdas, o homem, a igreja, o homem cristão, a mulher de Deus, a igreja, conseguiu perder coisas piores do que tudo isso. E daí você vai falar assim: o que é pior do que perder um pai? O que é pior do que perder um filho? Do que perder, né, vidas? E eu quero ler um texto que ilustra o que eu quero falar, porque eu já perdi filho, eu já perdi algumas coisas que abalaram minha vida, minha estrutura, mas porque eu não perdi a maior perda do homem, que é o tema da mensagem, eu consigo continuar vivendo, e vivendo, não sobrevivendo, eu consigo viver uma vida plena, uma vida abundante, eu consigo dar a volta por cima, eu consigo, como pastor, por isso que eu desafio, falo, eu sei que o choro dura uma noite, eu sei que tem sofrimento, eu sei que tem perdas, eu sei que nós passamos um tempo difícil, mas eu sei que tem um novo tempo para nós, que em Jesus nós podemos viver o novo, que Deus tem um tempo de vitória, que mesmo em meio às perdas, se nós não perdermos a fé, porque tudo é possível ao que crê, inclusive eu superar perdas, inclusive dar a volta por cima, inclusive ter em dobro tudo que se perdeu, se o que não se perdeu foi a fé. A prova disso é Jó. Jó perde tudo. Jó perde filhos, perde dinheiro, perde fortuna, perde todas as coisas, mas ele não perde o que hoje, infelizmente, junto com todas as demais perdas, o homem tem perdido, que é a fé, que é Jesus. E eu queria ler um texto que para mim ilustra muito bem o momento que nós temos vivido, que as igrejas, que o povo de Deus, nós começamos, como eu falei e veio muito à memória, o ano da aliança,
Porque é o ano da aliança, porque assim como a aliança tem sido fragilizada, casamento, aliança, compromisso, depende. Se a gente começar a ter problemas, se eu perceber que ele, ou que ela, ou que não era o que eu sonhei, ou que até que se o amor acabar, ou se as tribulações, as turbulências começarem a vir, a aliança hoje a gente tira. Compromisso, não existe mais compromisso. E quando eu coloquei que esse é o ano da aliança, porque para o povo de Deus é o ano da aliança, porque justamente diante de todas essas coisas, a gente está percebendo quem são aqueles que por causa das circunstâncias estão olhando, eu perdi isso, eu perdi aquilo, ou até muitos não perderam nada, mas perderam o principal, por causa da acomodação, porque tudo aquilo que o mundo trouxe, e ele tinha condição, ele entrou para sua casa, ele não perdeu nada, mas ele perdeu a comunhão, ele perdeu algumas coisas, e acabou perdendo a fé. O tema de hoje é a maior perda do homem. Eu poderia colocar também a maior perda desse tempo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus narrado por Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, vamos ler do versículo 41 a 52. Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. A maior perda do homem. Esse texto ilustra algo que eu quero conversar com vocês nessa noite. Diz assim: todos os anos, seus pais, está se referindo a José e Maria, os pais de Jesus. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme costume. Eles tinham o costume de todo ano, todos os israelitas, os homens, iam e levavam, na medida do possível, sua família para Jerusalém ali nas festas, e a Páscoa era a principal delas. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Eles voltaram, mas não perceberam, eles perderam Jesus, deixaram Jesus lá, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Eles não perceberam e voltaram, achando que Jesus estava voltando com eles. Caminharam o dia todo, um dia inteiro, então só começaram a procurá-lo, perceberam que ele não estava ali. Começaram a procurá-lo entre seus parentes, entre conhecidos, porque era uma viagem que não é hoje, era uma viagem que ia todo mundo, porque era uma viagem perigosa. Eles iam de camelo, de burro, com as famílias, e então iam várias pessoas, iam comunidades, iam familiares, iam amigos, ia um bando de gente. Eles viajavam todos juntos, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Um dia eles foram, daí no final do dia eles perceberam. Assim que perceberam, voltam, mais um dia de viagem, 2 dias, voltaram a Jerusalém para procurá-lo, isso daí 2 dias. Depois de 3 dias, porque um dia para ir, um dia para voltar, um dia procurando Jesus em Jerusalém. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou:
por que você estava me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Não sabia o lugar aonde me encontrar? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. 52. Não tem? Cabe no 51? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meu querido, essa é uma passagem conhecida, quando os pais de Jesus vão até Jerusalém para uma festa, a Páscoa, e de repente no retorno, assim que eles fazem lá os rituais, os sacrifícios, e eles voltam, e no decorrer de um dia, no final desse dia, passando, eles percebem que Jesus, um menino de 12 anos, filho, aquele filho que o anjo apareceu para Maria, falou, você sabe quem ele vai ser o Salvador do mundo, ele é Jesus, ele é o Filho de Deus. E de repente essa mulher que deve ter sido uma mãezona, toda cuidadosa, sabendo quem era, acho que ela, a hora que se dá conta, as mamães aí vão saber. Eu lembro de uma história que a minha mãe ficou acho que meia hora sem saber onde eu estava, me perdeu num rancho que tinha rio, durante meia hora, porque eu fiquei dormindo numa casa que entrava assim, era uma casa, aquelas casas dentro do rio, que tem a passarela, o pessoal ficava lá para pescar, e eu estava pescando, junto com, acho que a Lenita, e daí deu sono, e eu fui dormir, porque tinha uns quartos ali nessa casa, eu entrei para dormir, e daí, de repente escureceu, e cadê o Marinho? E daí não achava o Marinho, e daí meu pai fala, eles falam que foram assim, acho que 15 minutos, não deu nem meia hora, né? Deu 5 minutos. Falou que meu pai teve que segurar, porque minha mãe estava querendo pular no rio, com detalhe, ela não sabe nadar. Mas estava desesperada, e com aquela coisa, ora e clama e não sei o que, o Marinho dormindo lá, mas daí agora que acha, mas isso é o desespero de uma mãe que perde um filho. Imagine quem já perdeu o filho no mar ali, na praia, às vezes você não olha o filho está aqui do lado, mas só de você não ver, nossa, você já pensa, foi nessas coisas. Essa mãe sabendo quem era Jesus, numa época perigosa, será que você já imagina, será que ele sabendo que, ele percebendo a nossa falta, será que ele tentou vir sozinho? Será que foi devorado? Será que raptaram? Será que mataram? Será que levaram ele para ser escravo? Não dá para imaginar o desespero, mas a questão é, essa mãe, Maria, com seu pai, eles passaram um tempo com a sensação de perda do Salvador. Eu fico imaginando, além de, não é perder um filho, é perder o Salvador, o Filho e o Salvador do mundo. Fico imaginando ela pensando, o anjo aparecendo, Maria, cadê Jesus? Então, sabe o que aconteceu? Mas acontece que eles, assim que se dão conta, eles voltam, mas daí eles ficam um dia procurando, desesperado, acho que passando em todos os lugares, na cidade. Só depois de um dia, eles vão para o templo e encontram o menino. E daí essa história, como eu falei, ela ilustra algo que nós temos vivido. Porque alguém próximo de Jesus, alguém com uma familiaridade, alguém que amava, alguém que cuidava, alguém que zelava, alguém que acreditava, alguém que tinha fé, alguém que sabia quem era Jesus, alguém que conhecia a história. Uma mulher e um pai, um casal, uma família que foram escolhidos para cuidar desse Salvador. Mas essa família, eles perdem Jesus de vista. Isso me mostra que todos, sem exceção,
por mais devoto, por mais conhecedor, por mais próximo, por mais religioso, por mais cuidadoso, por mais constante que seja, por mais comprometido às vezes até com a igreja, ou com a religião, ou com Jesus, com a fé, está sujeito a perder Jesus de vista. Como esse casal, como os próprios pais de Jesus. E quando eu falo a maior perda do homem, para mim, é Jesus. Porque Jesus, Ele é o Salvador, Ele é a resposta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que, Ele é a boa notícia, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Não existe fé sem Ele, não existe salvação sem Ele. Aliás, não existe nada do que foi feito, seria feito se não fosse por Ele. Ele é tudo em todos. Existe uma teologia que se chama a convergência bíblica, tudo converge em Jesus. Deus fez tudo para que tudo fosse feito, e tudo que foi feito foi feito por intermédio dEle. Esse Jesus que muitas vezes tem sido perdido não só pelos pais, mas tem sido perdido pela igreja, pelos fiéis, pelos discípulos, pela humanidade. Ele vem porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele se deu, Ele morreu no lugar, Ele faz, Ele perdoa. Mas a humanidade constantemente tem esquecido dEle. Lembra aquele filme Esqueceram de Mim? 1, 2, 3, 4... Aquele parou acho que no 3, se tivesse um filminho de Jesus, ia estar no milésimo, porque cada um de nós acho que esquece Jesus tanto. Agora eu pergunto, por que nós, por que a igreja, por que os pais? E quando eu falo, eu não quero que você se ofenda, porque os pais que amavam, muitas vezes, e aqui não estou nem de longe questionando o amor de Maria, porque seria um herege de falar, mas eu queria falar o que leva alguém que ama, alguém que sabe, alguém que conhece, alguém que cuida, perder alguém tão especial e tão importante como Jesus. E eu começo aqui. Primeiro, os pais de Jesus o perderam. Por quê? Primeiro, porque eles perderam Jesus de vista. Jesus saiu da visão eles, por algum momento, eles deixaram de olhar para Jesus. Naquela correria, naquela festa, o menino já é grandinho, a gente está tudo em família, conhecido, Jesus é responsável, e pega aqui, pega as malas, pega os camelos, vamos nos organizar e tal, tem tanta coisa para fazer, vamos fazendo e vamos, agora é conversar com conversar, eles se distraíram, eles se preocuparam com outras coisas, a gente não sabe, mas uma coisa é certa, se eles tivessem olhado, se eles não tivessem tirado os olhos de Jesus, eles não teriam perdido Jesus. E muitas vezes, nós, a igreja, pessoas que conhecem, que sabem, que amam, a gente começa também a olhar para tantas coisas, a se preocupar com tantas coisas, a focar em tantas coisas, que a hora que a gente vê, a hora que a gente percebe, cadê Jesus? Está na igreja, cadê Jesus? Deve estar lá com o pastor, cadê Jesus? Está lá na Rede Tri, cadê Jesus? Está lá na célula, cadê Jesus? Espera aí, mas Jesus é algo pessoal, Jesus é algo para você, Jesus é algo para nós termos
no nosso coração, no meu coração. Jesus, Ele veio para a humanidade, não, mas Ele veio por mim, por você. Jesus é algo pessoal. Jesus ali não era responsabilidade de José, de Maria, não, dos amigos, dos irmãos. A gente começa, mas antes de eu entrar nisso, eu quero só começar aqui. Tiraram os olhos de Jesus, passaram a olhar outras coisas. Meu querido, numa situação que nós temos vivido, os nossos olhos têm ido para tantos lugares, têm ido para os problemas, para os gigantes, para as perdas. A gente tem focado, e daí aqui vai até mesmo nós, igreja. A hora que a gente vê, a gente está pensando quantas cadeiras coloca, quantas pessoas, como que vai fazer, o que tem que fazer, a funcionalidade da igreja, os programas e que não sei o que. A hora que a gente vê, a gente está pensando em mala, em coisas. E a gente começa a fazer, a gente tem um perigo muito grande de lembrar que a prioridade nossa tem que ser Jesus. A prioridade nossa, porque o mais importante é Ele. Porque se Ele estiver conosco, se Ele estiver no barco, tudo vai muito bem. Lembra de uma musiquinha, antigamente, criancinhas, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Agora quando a gente perde Ele, mas está tudo certo, a mala deu certo, o camelo está aqui, não sei o que, mas a hora que a gente se depara, está quase chegando, está tudo bem. Não está tudo bem, faltou o principal, faltou Jesus. A igreja está cheia, as pessoas estão voltando, tivemos um evangelismo, olha, a gente já está para ter uma conferência, não sei o que. Mas onde está Jesus? Ele está aqui comigo, Ele está aí com você? Ou será que aqui a gente tem olhado para o louvor, a gente tem olhado para o pastor, a gente tem olhado para a estrutura, a gente tem olhado, porque lá eu posso ter uma palavra, que lá eu fico bem. Você fica bem por quê? Por causa da palavra, ou você fica bem porque você percebe que Jesus está mudando a tua vida, você percebe que Jesus veio para mudar a tua história, porque Jesus veio para te salvar, Jesus morreu numa cruz, porque Ele te ama. Porque Jesus é a paz que o homem precisa e tanto busca. Será que é isso que tem movido você de vir aqui, ou você tem vindo aqui só por causa da turma? Você tem vindo aqui por causa do louvor, você vem, tudo isso faz parte. Mas meu querido, se Jesus não estiver aqui, e para mim não é estiver aqui, se Jesus não estiver com você, talvez Ele esteja aqui. Talvez Ele esteja no templo, mas na tua jornada, na tua caminhada da vida, Ele não está. Talvez você venha para o templo e Ele está no templo, você encontra Ele no templo, mas toda vez que você volta para casa, você percebe que Ele não vai com você, porque na verdade, você está de olho na festa, nos ritos, eu fui lá porque é costume, todo ano, como de costume, todo ano, ou todo domingo, ou todo dia tal, ou de vez em quando eu vou lá para a igreja, porque lá eu me sinto bem, lá eu vou lá, parece que Deus está comigo. Só que a hora que eu volto para a minha caminhada, e quando eu coloco caminhada, essa jornada, eu queria que você entendesse a tua vida. A nossa vida é uma jornada, é uma caminhada, e nessa caminhada, essa caminhada envolve teu trabalho, envolve teu casamento, envolve a criação dos teus filhos, envolve teu trabalho, teu estudo, as tuas amizades, as tuas relações interpessoais. Essa caminhada envolve a tua vida inteira, e você tem caminhado, olhando para tudo, e tranquilo, achando que Jesus está. Porque até ontem Ele estava, porque você aprendeu que Ele morreu por você, e Ele está com você, como Maria aprendeu que Ele era filho dela, e por sua vez, Ele vai estar sempre comigo. Não, meu querido, se nós não
olharmos para Ele, se nós tirarmos os olhos dele, talvez a gente perca Ele de vista, porque não é Ele que vai nos seguir, mas nós que temos que o seguir. Discípulo é aquele que segue o Mestre, e não é Jesus que é o nosso discípulo, não é Ele que segue, não é Jesus que tem que seguir ali, né? É uma ilustração, mas é nós que perderam mais do que dinheiro, do que emprego. Muita gente, muitos discípulos, muitos perderam Jesus de vista, perderam Jesus pela caminhada. Segundo, os pais de Jesus o perderam, porque eles também não só apenas o perderam de vista, mas eles perderam a presença, a comunhão com Jesus. Eles perderam Jesus de vista, por consequência, eles perderam a comunhão com Jesus. Jesus não estava mais por perto. Jesus não estava mais por perto. Versículo 43 e 44, coloca aí de Lucas, eu não li o primeiro ali, mas vamos para o segundo aqui. Eles perderam a comunhão com Ele, versículo 44, 43 e 44a, de Lucas 2. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, os parentes, pensando que ele estava ali por perto. Não estavam mais com ele. Jesus não estava mais ali perto, eles não estavam mais conversando com Jesus, eles não estavam mais cuidando de Jesus, não tinha mais aquele cultivo. Meu querido, essa é um cuidado muito grande, porque muitas vezes o fato da gente ir na igreja, o fato da gente conhecer, a gente às vezes acha, Jesus está aqui, Jesus, qual foi a última vez que você conversou com Jesus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz dele? Qual foi a última vez que você sentiu ele perto de você? Qual foi a última vez que você percebeu que você teve um cuidado com ele? Falou, mestre, Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício, muito obrigado porque nessa pandemia eu sei que foi o teu sangue que passou pela minha casa, muito obrigado porque eu sei que foi o teu sangue que me curou, muito obrigado porque eu sei que foi o Senhor que esteve comigo, eu te louvo, eu te exalto, eu passo um momento, eu não posso passar, eu fiquei 2 dias sem orar, mas eu entro no meu lugar, eu falo, Jesus me perdoe, porque de alguma maneira, eu passei um tempo sem estar perto de ti, e eu não posso. Ou a gente passa e acha que Jesus é só encontrado na igreja, a gente acha que, não, Jesus deve estar com meu marido ora, Jesus está com José, acho que Maria deve ter pensado, quantos pais já perderam os filhos em mercado por causa disso, está com o pai, está com a mãe está achando que está com o pai, daí os pais estão achando que está com a tia, com a avó, e daí de repente a hora que junta todo mundo, cadê? Não está com ninguém, e muitas vezes na igreja, a vida cristã, a gente joga, minha esposa vai na igreja e ora por mim, Jesus está com a minha esposa, Jesus está com o meu líder de célula, Jesus está lá na igreja, eu participo da igreja e Jesus está lá com a multidão, Jesus faz parte dessa multidão que eu faço, eu estou caminhando no meio de uma multidão que tem Jesus por perto, então qualquer momento Jesus está aqui, Jesus é meu irmão, Jesus é meu filho, Jesus é meu pai, a gente tem um relacionamento, ele me conhece, eu conheço ele me ama, mas eu não preciso conversar com ele, eu não preciso ter um cuidado, eu não preciso cultivá-lo, eu não preciso olhar para ele, eu não preciso ouvir a sua voz, eu não preciso ter comunhão. Só que o problema disso é que quando a gente não tem comunhão, quem garante que ele está por perto? Muitas vezes ele ficou lá para trás,
Muitas vezes ele já tomou outra direção e eu estou em outra direção, mas isso muitas vezes faz com que a gente não perceba. Por quê? A gente está no meio da multidão que tem Jesus, a gente faz parte de uma igreja que tem Jesus, eu faço parte de uma família que tem Jesus, então eu tenho Jesus. 1 João 1, 6 e 7, por favor. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Jesus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu querido, vou ler de novo para ver se dá para sair um amém um pouquinho melhor, porque eu vi uns 3 amém assim. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Meu querido, muitas vezes nós perdemos a comunhão, porque a nossa comunhão está muito mais com as trevas, nossa comunhão está muito mais com o mundo, a nossa comunhão está muito mais com tudo aquilo que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa gosta, e daí a gente ainda acha, porque a gente está no meio do caminho, a gente anda com uma multidão que acha que Jesus está por aí, e eu estou andando nessa multidão, e eu acho que eu estou com Jesus, mas o meu amor, minha comunhão, já faz tempo que eu não converso, já faz tempo que eu não troco palavras, já faz tempo que eu não choro, já faz tempo que eu não tenho aquela intimidade. Eu falei esses dias, estava conversando, não lembro com quem, a minha família é muito unida, eu tenho, minha família, principalmente da parte da minha mãe, os irmãos da minha mãe são muito unidos, então os primos também são muito unidos, a gente cresceu passando férias, a minha mãe é a irmã mais velha, então os irmãos dela vinham muito na casa dela, automaticamente os filhos também, então eu cresci muito com os meus primos, e até hoje a gente tem muita amizade, assim, a gente ama estar junto, vocês percebem o relacionamento que a gente tinha com o Dil, com o Anderson tal, com os filhos, o Edgarzinho, os filhos da Estela, e tantos outros, o Vitor, o Bruno, são tantos os primos, mas daí um dos mais chegados que eu tinha era o Dil e o Anderson, porque cresceram aqui, moravam aqui, então aqui, só que o Dil foi embora, o Anderson está lá pastoreando em Marília, e daí 2 pastores para se encontrar é difícil, porque tá ele com os BO lá, a gente com os BO aqui, a gente fica, então a gente, está muito difícil encontrar, e eu tenho me encontrado mais com o Edgarzinho, que vem sempre, o Edgarzinho está vindo, inclusive vem na conferência aqui, a gente está se encontrando pelo menos a cada um mês, a gente tem se encontrado, e a época que o Anderson estava aqui, o Dil, eu tinha muito mais, assim, conversa com o Anderson, porque a gente tinha relacionamento. Daí esses dias eu conversei a gente encontrou com o Anderson, e eu comecei a falar um monte de coisa para ele, como se ele soubesse. Daí eu comecei a perceber, não, isso eu falei para o Edgarzinho, não, essa conversa é com o Edgarzinho, eu comecei a perceber que assim, as últimas conversas mais assim, está sendo, por quê? Porque eu tenho estado mais com esse meu primo. Isso é comunhão. Você tem estado mais com quem? Você tem estado mais com os YouTubers? Você tem estado mais com a Netflix, com os filmes? A hora que você for conversar com Jesus, você não tem nem mais... A hora que você vai falar, então Jesus, você lembra Não, aquilo não é da Bíblia não, né? Aquilo lá é do filme que eu vi. Daí você começa a não ter muito o que falar. Mais um detalhe, essa falta de comunhão com Jesus vai trazendo uma falta de comunhão com os irmãos, porque aquele que tem comunhão com Jesus, fala que ele tem comunhão com os irmãos, e a gente vai começando a ter assim, a gente vai começando a ter mais comunhão, porque se a gente tem comunhão com as trevas, a gente vai começando a ter dificuldade, a gente vai se esfriando, a gente vai começando, então, meu querido, cuidado,
Porque nesse período, uma das maiores armadilhas, artimanhas de Satanás foi isso: fazer com que o povo de Deus, cada um fosse para sua casa, cada um com seus problemas, e que Jesus ficasse no templo, que vocês pudessem estar ouvindo um monte de trevas, um monte de mundanismo, um monte de coisa que não presta, para ser bem calminho assim, bem ético, mas um monte de coisa contra essa verdade, e ouvisse pouca coisa de Jesus. Aliás, ouvindo pouca coisa de Jesus, a fé diminui, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus, coisas acerca de Jesus. Você vai perceber aquela turma, esses dias eu falei no discipulado aqui, aquelas pessoas que eram curadas, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, todas as histórias do paralítico que foi levado, todas aquelas pessoas, elas faziam, Zaqueu, eles faziam de tudo para chegar perto de Jesus. Você acha por que eles faziam aquilo? Porque eles ouviam, toda vez você vai perceber, ouvindo que Jesus estava passando. Mas espera aí, ouvindo que Jesus, aqueles que eles já tinham ouvido, que curava, que libertava, que falava, que falava como ninguém falava, que já tinha feito isso e aquilo, aquilo que eles ouviam antes, enchia eles de fé, de coragem para enfrentar, para subir numa árvore, para gritar, e para continuar gritando, mesmo quando alguém falasse assim, para de encher o saco do mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o que levava eles gritarem, eles fazerem, eles romperem com tudo aquilo, era fé, era eles ouvirem de Jesus. Mas hoje nós temos ouvido de tudo, menos de Jesus. E por conta disso, cada um vai para sua casa, e a gente ouve, a gente vê, e nisso na caminhada a gente vai perdendo. A hora que a gente vê, cada um está na sua casa. Vamos fazer alguma coisa? Não sei. Puxa, assisto online. Desanimei, cansei. Isso é o quarto ponto e é o mais perigoso. Porque o que fez com que os pais perdessem Jesus, e o que tem feito a igreja, homens e mulheres de Deus perderem Jesus de vista na caminhada, o que tem feito a igreja perder Jesus de vista na caminhada, primeiro, é que eles perderam Jesus de vista, deixaram de olhar para Jesus, começaram a olhar em tantas outras direções, eles perderam a comunhão, e perdendo a comunhão, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, pararam de falar, de ouvir de Jesus, pararam de ter a comunhão entre os irmãos, porque, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ali o Senhor ordena a bênção, onde tiver 2 ou 3 reunidos, não, eu fico na minha casa lá, não, isso você está esfriando, é o inimigo cozinhando você igual a turma cozinha sapo. E por último, não, tem aqui, não é por último ainda não, eles perderam a comunhão, tem mais um, é aqui, por conta disso, e o pior, eles perderam Jesus de vista, eles perderam a comunhão, e eles não perceberam isso, versículo 43 e 44, coloca aí, Lucas 2, 43 e 44, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, é lógico, eles tiraram os olhos, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, além de não estar vendo, não estava perto, e eles não perceberam, então depois de um dia, começaram a procurar entre seus parentes e conhecidos, depois voltaram e foram procurar em lugar errado ainda. Meu querido, tem muita gente nesse ponto, que não tem percebido, por causa
disso tudo que eu falei, porque, mas eu nasci no lar cristão, sou batizado, eu conheço Jesus, Jesus é bom, Jesus me ama, Jesus, Ele está me ajudando, Jesus não sei o quê. Essa mãe e esse pai, com certeza Jesus era um menino fora de série. Você vê que o texto fala que ele era obediente, ele deixava todo mundo de boca aberta, então ele devia ser um menino responsável. Com 12 anos, a falta de preocupação dos pais talvez pudesse ser disso, falar, o menino lá, ele, tá aí, ele não é desobediente, ele não é arteiro, ele não é nada, deixa aí. Às vezes é isso, Jesus é amoroso, Jesus ele, a gente não percebe muitas vezes. A pior parte é a falta de percepção por conta, primeiro, da familiaridade. É Jesus, é Deus, é a igreja, somos família. Não percebemos por causa da transferência de responsabilidade. A responsabilidade é de José, é de Jesus, é de Deus, é da igreja, etc. Eu faço parte da igreja, meu querido, a gente vai transferindo. Não, é assim mesmo, é a graça, é esse tempo, é normal, tudo é normal, ele, mais cedo ou mais tarde ele aparece. Não, meu querido, só tem uma maneira, nós precisamos, e hoje nós estamos indo para a ceia, só existe uma maneira da gente voltar a perceber, porque uma das coisas que mais me preocupa é a falta de percepção. Eu tenho visto pastores esbravejarem seus púlpitos. Está na hora de voltar, pessoal, porque a gente se acomodou. Eu fico preocupado quando a gente faz um ato desse e muitos ainda não participam. Eu sei que tem as diversas, cada um, eu aqui, longe de mim julgar, porque é Deus que sabe de cada uma situação, mas era um momento da igreja estar reunida, é o momento da gente, a célula voltando, não, mas eu, não sei o que e tal. Será que não é sinal de que algo esfriou? É o tempo. Daí você vai falar, pastor, é normal, mas o normal, assim que alguém que ama, alguém que entende, assim como Maria, assim como a mãe, assim como um povo, que entende que Jesus é o nosso Salvador e Ele é importante, Ele é o mais importante, é fazer o que Maria e José fizeram, dar meia volta, falar não, eu não posso mais viver um minuto, eu não posso continuar essa jornada da minha vida, sem meu filho, sem meu Salvador, sem o meu Senhor. Ele é o principal, porque Ele precisa estar comigo, Ele que precisa estar dando as diretrizes, é Ele que precisa estar abrindo o caminho, é Ele que precisa estar orientando, é Ele que precisa aquecer o meu coração, é Ele que precisa falar comigo, é a voz dEle que eu preciso ouvir, é o toque dEle, é o manto dEle que pode me curar, me sarar, é Ele na minha casa que pode mudar a história, é Ele. Talvez tudo que eu estou vivendo de situações complicadas é por causa disso, porque o máximo que eu faço é ir uma vez por ano celebrar a festa, o máximo que eu vou é ir à igreja e eu espero que as coisas melhorem. Não, meu querido, só vai melhorar o dia que Jesus passar a ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, o Senhor dessa igreja, o Senhor da nossa cidade, o Senhor da nossa nação. Ele é o Rei. Que Ele possa, quando fala lá em Salmo, abra os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, esse Jesus. Ele não pode ser esquecido, Ele não pode ser colocado em segundo lugar. Deixa mala, deixa camelo, deixa as vontades pessoais, deixa os temores de lado, o importante é Ele. Ele tem que ter prioridade na minha agenda. Você quer saber se
você tem esquecido Ele, se Ele faz parte da tua jornada, se Ele está do teu lado, veja se Ele é o primeiro na tua agenda, se Ele é o primeiro na tua conta bancária, se Ele é o primeiro na tua família, se Ele é o primeiro na tua casa, se Ele é o primeiro na tua vida. Quando Ele for o primeiro nas tuas decisões, nas tuas escolhas, quando Ele determinar para onde você vai, quando você vai, com quem você vai, do jeito que você vai, daí é porque você está olhando para Ele, é porque você está em comunhão com Ele, é porque você não esqueceu dEle, é porque você sabe que Ele é o primeiro, é o mais importante. E a consequência disso, meu querido, é uma vida feliz, e mais do que isso, não é só uma vida feliz aqui, porque aqui nós temos dificuldades, nós temos tribulações, não é uma promessa de vida. Ah, pastor, então se eu colocar Jesus, os meus problemas acabaram. Não, isso daí era promessa aquele programa do Cacete e Planeta, os negócios Tabajara lá, de que era, do Cacete e Planeta lá, isso aqui era aquelas coisas, propaganda do não sei o que Tabajara lá, que não existe. Jesus fala para você que no mundo você vai ter aflição, mas fala para você ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Agora você deixa quem venceu o mundo lá para trás, e você que sem Ele jamais vai conseguir vencer, você quer seguir a tua jornada, tomando as decisões, escolhendo, fazendo, e daí a hora que as coisas são dando errada, você volta, mas o bom é que Ele nos ama tanto, que Ele está sempre pronto para esse retorno, Ele está sempre à nossa espera, como aquele pai do filho pródigo, como Ele mesmo ali no templo. O problema é que muitas vezes, nós damos tantas voltas, aonde hoje é tempo, e eu senti essa mensagem porque hoje é ceia. Ceia tem a ver com retorno, tem a ver com uma nova aliança no sangue desse Jesus, que muitas vezes as cartas que Ele mesmo enviou para as 7 igrejas de Apocalipse, uma lá, se não me engano 3, Apocalipse 3:20, Ele fala: eis que estou à porta e bato. Essa carta é para uma igreja, era uma igreja que se sentia rica, era uma igreja que se sentia abastada, era uma igreja que tinha tudo, só tinha esquecido Jesus para fora, a ponto dele falar: eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo é porque ele está do lado de fora, porque quem está do lado de dentro não precisa bater, só se movimentar aqui. Ele está falando isso para uma igreja. Será que hoje Ele não está falando isso para você? Olha, você está seguindo para lados a tua caminhada, a tua jornada, teu casamento, a tua vida profissional, a tua vida cristã, está muito diferente, porque você está no controle, você só se preocupa com aquilo, com a tua opinião, com aquilo que você acha, você se acha muito bom, porque se você percebesse quem é você jamais ia parar de querer andar sozinho, você ia voltar e ia falar assim: Senhor, como que é, aonde que é, como que funciona, o que eu preciso, não, me ajuda. Mas quando nós fazemos isso, Ele traz restauração, perdão, renovo, e é isso que Ele vai fazer hoje. No versículo 49 fala que eles procuraram, eles passaram um dia procurando, mas eu quero dizer que quando eles encontram e ficam sem, onde você estava, o que você fez isso? Gente, aonde vocês achavam que eu ia estar? Eu estou na casa do meu pai. O lugar de encontro com Jesus é na casa do Pai. Hoje você está aqui, eu tenho falado e quero voltar a falar. Eu sei que não é, hoje a casa, nós somos a casa de Deus. Você aí na tua casa, você pode falar: Senhor, será que eu tenho andado? A casa do Pai aqui é uma bênção, e eu convido, e eu incentivo cada vez mais nós voltarmos. Mas não para ficarmos aqui, porque se nós ficarmos aqui, mas para isso, para nós nos juntarmos, para nós aprendermos, para nós voltarmos, para não sairmos mais daqui sem Ele,
porque Ele não fica aqui. Aqui nós recuperamos Ele, aqui nós relembramos que Ele é a parte principal da igreja. Ele é a pedra angular, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. E glória a Deus, porque aqui nós encontramos Ele, mas Ele não fica aqui, Ele nos acompanha até a nossa casa, Ele nos acompanha até o nosso trabalho, Ele quer nos acompanhar até o nosso quarto, até onde quer que nós estejamos. Ele não quer nos deixar mais, mas para isso, a gente precisa olhar para Ele, a gente precisa ouvir a sua voz, a gente precisa constantemente sondar, será que Ele está comigo, e aquilo que eu falei de verdade, a melhor maneira de sondar é você perceber, Ele está aonde eu estou, será que Ele iria onde eu estou indo, será que se eu perguntar para Ele, posso fazer isso, quando Ele fala posso, não é pode, não pode, será que isso é pecado, eu estou falando de bênção para a tua vida, as escolhas para te deixar feliz, porque Ele quer que você seja semelhante a Ele. Ele veio aqui para te salvar, para te resgatar, mas Ele não ficou aqui porque Ele foi preparar lugar para você, um lugar onde muito melhor nós viveremos para todos sempre, 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 onde não haverá mais injustiça, não haverá mais morte, onde nós não correremos risco de esquecê-lo mais, porque Ele será o sol que vai iluminar para todos sempre esse mundo. Ele vai ser a água que vai nos dessedentar, que vai tirar a nossa sede. Ele será o sol que vai nos clarear. Ele vai ser a nossa alegria eterna. Ele vai ser a nossa paz. Ele vai ser a nossa música. Ele vai ser a nossa paz, a nossa satisfação. Ali Ele vai ser aquilo que vai enxugar as nossas lágrimas. Ali Ele vai ser o nosso elo, a nossa comunhão. Mas para isso, você quer viver lá com Ele, experimentando tudo isso? Então não esqueça Ele na igreja, então não ande sem Ele, não se atreva a ser dono do teu nariz, como todo mundo está falando aí, incentivando, você, suas escolhas, suas regras, você, está vendo onde está parando, todo mundo está parando, se esses conselhos fossem bons, o mundo não estaria como está, não, mas eu e você, além de receber esse nosso Senhor, nós podemos nos tornar embaixadores desse reino, nós podemos nos tornar porta-voz de que no meu caminhar eu não ando mais sozinho, com todas as voltas que eu dei, em alguns momentos que eu percebi que eu esqueci de Jesus, eu percebi que eu me dei mal, eu percebi que as escolhas não foram as melhores, eu percebi que foram os dias mais tenebrosos da minha vida, diferente de quando Ele está comigo, porque quando Ele está comigo, até quando eu perco, Ele me consola, até quando vem tempestade, Ele é o meu porto seguro, até quando vem trevas sobre a minha vida, Ele é aquele que me ilumina, até quando parece que tudo diz que não, Ele é aquele que vem e fala, tudo você pode em mim, você pode sim, Ele é o sim em meio ao não, e que nós possamos nessa noite, ao irmos para esse momento da ceia, porque a ceia é a oportunidade de nos examinarmos, nós já vamos para a ceia, então já quero até ler 1 Coríntios 11, 28, 1 Coríntios 11, 28, examine-se cada um a si mesmo, isso está falando, é um texto sobre a ceia é o momento da gente examinar, aqui Paulo está falando que o pessoal ia lá comer, tomava ceia, gente, não é uma bagunça, Paulo está falando, pessoal, é o momento da gente lembrar, que isso daqui é uma nova aliança, é aquilo que Jesus fez, é o resgate. Será que nesse caminhar nosso, nesse retorno nosso, nós não temos esquecido? Será que nessa pandemia, você não esqueceu Ele?
Será que você deixou de olhar para Ele? Será que você deixou de ter comunhão? É momento de retorno. Então eu gostaria, não que você fizesse um exame e falasse assim: nossa, eu acho que eu esqueci Jesus no caminho, eu acho que eu estou enfraquecido, eu estou desanimado. Não, eu quero que você, se você perceber isso daí, eu quero que você, não, mas eu quero voltar, eu quero ir ali, eu quero encontrar Ele de novo, eu quero pegar Ele, quero pegar na mão dEle, não quero só olhar, eu quero sair daqui de mão dada com Ele, olhando e falando assim: olha, nunca mais eu vou te deixar, porque eu sei que Ele fala: eu nunca vou te deixar, eu estarei convosco todos os dias. Ele não nos deixa, mas nós deixamos Ele muitas vezes, porque muitas vezes nós transferimos tudo para Ele. Não, Ele já fez tudo, Ele já morreu em nosso lugar, Ele já pagou a nossa dívida, Ele já nos perdoou, Ele já nos salvou. Mas muitas vezes nós viramos as costas para tudo isso que Ele fez. Ah não, eu vou para casa, eu vou para bagunça, eu vou para farra, e às vezes não é nem para isso. Eu vou para o meu sossego, eu vou para o meu descanso. Cara, teu descanso vai ser a eternidade. Aqui você está aqui para trabalhar, aqui você está aqui para servir Ele, aqui você está para ser uma testemunha. Imagine se aquela igreja primitiva quisesse: ai, peraí, não dá tempo, porque eu preciso cuidar da minha fazenda, não dá tempo porque aqui eu preciso cuidar dos meus negócios, eu preciso cuidar dos meus filhos. Você não estaria aqui hoje. Você só está aqui ouvindo essa palavra porque pessoas entenderam que estavam aqui para cumprir um chamado. Enquanto cumpria esse chamado, Deus acrescentava as demais coisas, trabalho, família, tudo isso. Hoje, infelizmente, nós invertemos o valor. Peraí, eu cuido primeiro do meu trabalho, da minha família, das minhas coisas, e se der tempo eu dou uma mãozinha, eu dou uma oferta lá na igreja, se der tempo eu ajudo alguma coisa lá na igreja, a gente faz alguma coisa porque eu não tenho tempo, porque você não está percebendo que as coisas, você faz isso, daí está faltando coisa? É porque Jesus não está faltando. Faz ao contrário, começa com Ele primeiro, para daí você começar a perceber que enquanto você coloca Ele em primeiro lugar, as demais coisas, família, e quando as pessoas que me conhecem, os líderes aqui, eu já falei para líder parar de trabalhar na igreja para cuidar da família. Família é importantíssimo. Quando eu estou falando aqui para a gente colocar Deus em primeiro lugar, não estou falando, por causa disso, deixa a tua família, deixa o teu trabalho, de jeito nenhum. Eu já falei para líder aqui, você precisa se dedicar no teu trabalho. Isso daqui é responsabilidade, porque quando a gente faz isso, as pessoas, porque crente relaxado em trabalho, que não cuida da família também, pelo amor de Deus. Mas agora, por conta disso, eu não tenho tempo, não dá, eu não consigo deixar a minha vida ser usada para a glória de Deus. Meu querido, faça a prova com Deus. Coloque em primeiro lugar você e tudo que você tem, inclusive a tua família, nas mãos dEle, para você ver que aquilo que Deus fala, porque é Ele que fala, não sou eu, a palavra, se fosse eu, você podia fazer diferente, mas o que Ele fala, Ele é fiel, Ele jamais falhou e jamais falhará, porque Ele é fiel. E nós, como igreja, por causa da mãe e do pai ter encontrado Ele de novo, eles viveram, experimentaram, e o próprio Jesus veio e deu continuidade. Eu quero falar para você, que esse reencontro com Jesus, você buscar Ele, hoje aqui, depende muito do teu futuro, tudo aquilo que Ele tem para você depende disso hoje. O que Ele quer fazer nessa cidade, o que Ele quer fazer no teu trabalho, o que Ele quer fazer na igreja. Essa é uma pregação, tenho certeza, eu vou estar ouvindo algumas pregações, tenho certeza que outros pregadores desses relevantes vão estar pregando, talvez diferente, lógico que eles pregam,
eles falam muito mais bonito, eles falam de um jeito diferente, eles usam outros textos, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai estar sendo pregado em várias igrejas, porque é isso, a igreja precisa retornar, as famílias precisam retornar para a igreja, para o reino, voltar a falar, não, eu estou aqui para a glória de Deus, eu não posso mais andar por causa dessa situação, nos meus próprios caminhos.